Nascida em uma crescente família real europeia, a princesa Stephanie estava destinada à grandeza, mas, em vez disso, ela se casou com um pesadelo real. Preso em um casamento sem amor, ela viveu uma vida de traição e doença, resultando em sua infertilidade aos apenas 22 anos. Então, apenas 2 anos depois, um incidente chocante mudaria o curso de sua vida. Vamos explorar juntos a história dela. A princesa Stephanie Clotilde nasceu em 21 de maio de 1864 no Palácio de Larkin, nos arredores de Bruxelas, Bélgica. Seu pai era o príncipe Leopoldo, herdeiro do trono belga e filho do rei Leopoldo I, o primeiro governante da Bélgica desde sua independência em 1831. Apenas 1 ano e meio após seu nascimento, seu avô morreu, e seu pai se tornou o rei Leopoldo II. Para o mundo, ele era reverenciado como um poderoso estadista que fez a Bélgica importar no cenário global, apesar de seu pequeno tamanho. Ele encheu o país com grandes palácios e majestosos edifícios cívicos, consolidando sua reputação como um governante visionário. Mas por trás da fachada cintilante de seu reinado, a escuridão se escondia. Hoje, o legado de Leopoldo II é um de horror. Ele transformou o Congo em um feudo privado, governando-o com mão de ferro e explorando seu povo para obter lucro. Sob seu reinado, milhões de congoleses foram escravizados nas plantações de borracha, sofrendo muitas atrocidades. Tragicamente, essas condições combinadas com a doença e a fome levaram a um forte declínio na população congolesa. Então, a riqueza da família de Stephanie foi feita em parte com o dinheiro sujo do sangue congolês. A mãe de Stephanie era Marie Henriette da Áustria, membro da Casa Real de Habsburgo na Áustria, um país que governou a Bélgica durante a maior parte do século XVIII. Ela e Leopoldo tiveram 4 filhos. Sua primeira filha, Louise, nasceu em 1858, seguida por seu único filho, Leopoldo, em 1859. Quase 5 anos depois, Stephanie nasceu, e 8 anos depois disso, eles tiveram sua filha mais nova, Clementine. Apesar de todos esses filhos, a vida doméstica da família real belga estava longe de ser feliz. O casamento de seus pais havia sido um arranjo puramente político, e eles tinham interesses e personalidades completamente diferentes. Com o tempo, as tensões aumentaram e a rainha Marie Henriette se distanciou cada vez mais de seu marido, passando grande parte da década de 1870 longe dele. Isso aumentou as rígidas restrições da vida real, e nos próximos anos, Stephanie estava prestes a ser arrastada para um mundo muito mais sombrio do que ela jamais poderia ter imaginado. Os primeiros anos de Stephanie foram marcados por tragédia. Em janeiro de 1869, seu mundo foi despedaçado quando seu irmão, o herdeiro do trono, faleceu, mergulhando a casa real em luto. Embora tivesse apenas 4 anos e meio, essa tragédia deixou uma marca profunda em Stephanie e iniciou o declínio do casamento de seus pais. Em 1871, a desgraça atingiu novamente. A Europa ainda estava lutando contra ondas de doenças mortais como tifo, varíola e a temida morte azul, um apelido para a cólera, e não demorou muito até que um surto varresse Bruxelas. Stephanie ainda não tinha 7 anos, ficou gravemente doente com tifo. Por semanas ela oscilou entre a vida e a morte. Inconsciente, febril e cheia de dor. Sua família temia o pior, mas contra todas as probabilidades, ela sobreviveu. 3 anos depois, começou a rigorosa educação de Stephanie. Ela foi ensinada em uma variedade de disciplinas em um alto nível e era multilingüe, embora não fosse mimada, e ela e suas irmãs foram ensinadas por disciplinadores rigorosos. A partir de 1875, Stephanie muitas vezes se encontrava como a real de maior ranking feminino na corte. Sua irmã mais velha, Louise, havia se casado e deixado Bruxelas, e sua mãe estava frequentemente fora da cidade. Então, no inverno de 1878, seu destino foi selado. Ainda adolescente, ela foi apresentada ao príncipe herdeiro Rudolf da Áustria, único filho do imperador Franz Joseph,
e herdeiro do vasto império austro-húngaro. Rudolf, de 20 anos, e Stephanie, de apenas 14, não se encontraram por acaso. Este era um casamento em formação. Nos bastidores, as negociações seguiam intensas. Os austríacos viam Stephanie como uma noiva adequada, uma que poderia garantir a sucessão produzindo herdeiros masculinos. A pressão era imensa e, após longas discussões, o casamento foi arranjado. Em 10 de maio de 1880, e poucos dias antes de seu 17º aniversário, Stephanie e Rudolf se casaram em uma grande cerimônia em Viena. Sob o espetáculo cintilante da realeza, nuvens escuras já estavam se formando sobre a união deles. A vida de casada de Stephanie estava longe de ser um conto de fadas. Não havia grande amor nem profunda afeição, apenas dever. No início, o relacionamento deles era cordial, até mesmo um pouco feliz, mas logo apareceram rachaduras. Rudolf tinha uma personalidade volátil e Stephanie se viu presa no palácio, constantemente vigiada com pouca liberdade. Apesar da tensão, o casamento produziu uma filha chamada Elizabeth Marie, nascida em setembro de 1883. Mas em vez de alegria, Rudolf recebeu a notícia com uma decepção mal disfarçada. Bem, ele queria um tumulto para o império. Ela seria sua única filha e o único descendente de Stephanie. Em meados de 1880, ela era estéril. A causa? O próprio marido dela. Rudolf não era apenas um alcoólatra, mas um adúltero desenfreado, envolvendo-se em casos com mulheres por toda Viena. Ele contraiu várias doenças sexualmente transmissíveis, e a maioria dos historiadores concorda que provavelmente transmitiu tanto sífilis quanto gonorreia para Stephanie, deixando-a incapaz de ter filhos com apenas 22 anos. A princípio, os médicos culparam a peritonite. Rudolf manteve sua doença em segredo, e quando Stephanie descobriu a verdade, já era tarde demais. Traída e humilhada, ela foi consumida pelo ressentimento. Ela se recusou a dividir a cama com o marido que chegava em casa ao amanhecer, cheirando a álcool e outras mulheres. Enquanto isso, Rudolf, afundando em sua própria miséria, se aprofundava cada vez mais na devassidão. No final dos anos 1880, era de conhecimento comum na corte que Stephanie nunca teria outro filho. Os casos de Rudolf continuaram como se nada tivesse mudado, e o pior ainda estava por vir. Dentre as muitas amantes de Rudolf, uma se tornou muito proeminente. Esta era a baronesa Mary Viscera. Em 1888, com apenas 17 anos, ela se envolveu com o príncipe herdeiro de 30 anos. Nesse período, o comportamento de Rudolf ficou ainda mais errático, possivelmente devido ao agravamento da sífilis. Ele e Viscera começaram a passar grande parte do seu tempo em Meiling, um isolado pavilhão de caça perto de Viena que Rudolf havia comprado e transformado em um refúgio privado da corte imperial. No dia 30 de janeiro de 1889, Stephanie recebeu notícias chocantes. Naquela manhã, seu marido, o príncipe herdeiro Rudolf e Mary Viscera foram encontrados mortos em Meiling. O incidente de Meiling, como ficou conhecido, levou a uma investigação e rumores de conspiração, assassinato e até intriga política aumentaram por anos. Mas no final, a verdade era sombria. Rudolf atirou em sua amante e depois tirou a própria vida. Assim, com apenas 24 anos, Stephanie era viúva e incapaz de ter mais filhos. Curiosamente, na carta que ele deixou para ela, Rudolf expressou algum afeto, embora não haja dúvida de que seu impacto na vida dela foi terrível de muitas maneiras. Após a morte de Rudolf, Stephanie esperava retornar para casa na Bélgica, mas havia um problema: sua filha. Elizabeth Marie ainda era uma princesa Habsburgo e a corte imperial se recusou a deixá-la sair de Viena. Stephanie, agora a princesa herdeira viúva, estava presa em uma cidade onde ela não era desejada.
Seus sogros viraram as costas para ela e viam sua presença como um doloroso lembrete do que havia acontecido com Rudolf. Durante este período solitário, ela encontrou conforto em um romance com o conde Artur Podolski, um nobre polonês que esteve ao seu lado nos dias mais sombrios. Mas o destino atingiu novamente. Podolski, ainda com menos de 40 anos, sofria de câncer de laringe. Uma cirurgia mal sucedida o deixou incapaz de falar, e em março de 1890 ele faleceu. Stephanie, ainda lamentando o violento fim de Rudolf, foi mais uma vez mergulhada em luto. Para escapar de suas tristezas, ela viajou extensivamente, vagando pelo Mediterrâneo, Malta, Tunísia, Sicília, Corfu e além, em busca de distração, alívio ou talvez um novo começo. Ainda jovem e incapaz de se casar novamente, o rei Leopoldo II tinha grandes planos. Ele queria que Stephanie se casasse com o novo herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Franz Ferdinand. Mas esse casamento nunca aconteceu. Em vez disso, no final da década de 1890, Stephanie encontrou o amor com o conde Elémir Lugnoi, um aristocrata húngaro. Isso não era uma aliança política, era um casamento de afeto, e Elémir até se converteu ao catolicismo romano na esperança de ganhar a aprovação do rei Leopoldo. Não funcionou. Em uma carta dura, seu pai rejeitou definitivamente o casamento. Ele não permitiria que sua filha se casasse abaixo de sua posição social. Apesar disso, Stephanie desafiou seu pai, e em 22 de março de 1900, ela se casou com Elamira no Castelo Miramar, perto de Trieste, perdendo seus títulos imperiais no processo. Ao longo dos anos, surgiram disputas familiares. De volta à Bélgica, o pai de Stephanie estava envelhecendo, e sem um herdeiro direto masculino sobrevivente, planos foram feitos para que seu sobrinho, príncipe Albert, sucedesse como rei Albert I. Leopoldo há muito estava furioso com suas filhas por se casarem abaixo de sua posição e, praticamente, as deserdou. Seu ressentimento era tão profundo que ele proibiu Stephanie de comparecer ao funeral de sua mãe em 1902 e se recusou a vê-la antes de sua morte. Após a morte de Leopoldo em 1909, suas filhas esperavam herdar uma parte de sua imensa fortuna. Em vez disso, descobriram algo bastante chocante. Ele deixou a maior parte de sua riqueza para Caroline Lacroix, sua amante muito mais jovem, com quem ele havia se casado secretamente apenas 5 dias antes de sua morte. Enfurecida, Stephanie e suas irmãs iniciaram uma feroz batalha legal que se arrastou por 5 anos. No final, Stephanie conseguiu garantir um acordo de 5 milhões de francos. No verão de 1914, durante uma visita de Estado a Sarajevo, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Franz Ferdinand, o homem que o pai de Stephanie esperava que ela se casasse, foi assassinado por um nacionalista sérvio, Gavrilo Princip. Sua morte desencadeou uma crise que rapidamente se transformou na Primeira Guerra Mundial. Apenas algumas semanas depois, a Alemanha invadiu a Bélgica, apesar de sua neutralidade, e a terra natal de Stephanie permaneceu sob ocupação alemã pelos próximos 4 anos. Como a Áustria-Hungria estava aliada à Alemanha na guerra, Stephanie se encontrou em uma posição desconfortável vivendo no império que estava ajudando a ocupar sua terra natal. Além disso, ela estava convencida de que o imperador Franz Joseph havia estado de alguma forma envolvido no assassinato de seu herdeiro, Franz Ferdinand. Felizmente, naquela época, ela e Elamir estavam longe de Viena. Em 1906, eles se estabeleceram na mansão de Rousseau, no que é agora a Eslováquia, um dos poucos lugares não afetados pela guerra. Lá, Stephanie dedicou-se ao trabalho de caridade, encontrando propósito em um mundo que se desenrolava ao seu redor. Quando o imperador Franz Joseph morreu em 1916, Stephanie e Elamir voltaram a Viena para seu funeral e para a coroação do novo governante. Apenas 2 meses depois, Elamir foi feito príncipe dentro da aristocracia húngara. Mas o mundo deles logo desmoronou.
Em outubro de 1918, a Áustria-Hungria perdeu a guerra e se desmembrou em nações distintas. Enquanto a maioria dos reais Habsburgo foram exilados, Stephanie e Elemir foram poupadas. Elas permaneceram na mansão de Rousseau, embora continuassem a viajar frequentemente e tivessem uma união feliz. Stephanie e Elamir viveram uma vida tranquila após a Primeira Guerra Mundial. Até então, ela também era avó, pois sua filha havia dado à luz a vários filhos no início dos anos 1900. Porém, a relação entre Stephanie e sua filha ficou tensa no começo dos anos 1920. Isso se deu por conta da vida pessoal de Elizabeth Marie e de sua política. Ela era socialista e ficou conhecida na Áustria como a Arquiduquesa Vermelha. Após uma última desavença, em 1924, Stephanie e sua filha, Elizabeth Marie, parecem ter cortado completamente os laços, nunca mais se falando. Durante esses anos, Stephanie compôs suas memórias, publicadas em 1935 e, em inglês, em 1937, sob o título Eu Seria Imperatriz. No entanto, não era uma autobiografia completa, pois ela mal mencionou o meio século que se seguiu após a morte de Rudolf. Em vez disso, o livro foi dividido em 4 partes, com a seção final intitulada Correspondência Trágica. Ficou claro que a história dela, pelo menos a que ela escolheu contar, terminou em 1889. Talvez seus editores soubessem que essa era a versão que os leitores queriam, ou talvez ela simplesmente não quisesse compartilhar os detalhes de sua vida privada desde aquele dia fatídico. Em setembro de 1939, a Segunda Guerra Mundial estourou. Stephanie e seu marido não moravam perto das linhas de frente e os países vizinhos foram poupados do pior dos combates. Porém, próximo do final, o casal se preocupou com os planos nazistas de transformar Ruth Solzhenitsyn em um hospital de campo, conforme o Exército Vermelho Soviético avançava para a Europa Central. Quando os russos chegaram lá na primavera de 1945, Stephanie e Elamir refugiaram-se na arquidiocese de Pannonhalma. Ela faleceu no dia 23 de agosto de 1945, aos 81 anos de idade. Ela havia deserdado sua filha um ano antes. Elizabeth Marie não foi ao funeral de Stephanie. Ela foi enterrada na cripta da Arquiabadia e Elime, que morreu pouco menos de um ano depois, foi enterrada ao seu lado. Obrigado por assistirem a este vídeo sobre a princesa Stephanie da Bélgica. Espero que tenham gostado. Conte-me o que achou da vida nos comentários abaixo. Se tiver sugestões, também me avise por lá. Espero que tenham gostado e estejam inscritos com as notificações ativadas para receber meus vídeos assim que forem carregados. Bem, é isso. Nos vemos no próximo episódio de Vida Esquecida.